Outubro de 2020 marca o centenário da Academia Catarinense de Letras. A TVAL produziu uma reportagem que registra a importância da instituição que preserva e defende a literatura e a língua portuguesa. 1920. Santa Catarina tinha pouco mais de 650 mil habitantes. Florianópolis, 41 mil. A população vivia principalmente da agricultura e pecuária. Na capital, a vida não era nada fácil. Os moradores só contavam com pequenas embarcações para fazer a travessia entre a ilha e o continente. Aventura arriscada em dias de vento forte. A Ponte Pêncil ainda era um sonho do governador Hercílio Luz, que estava apenas no papel. Pouco mais de 250 mil catarinenses declararam naquele ano que sabiam ler e escrever. Mas o estado também tinha grandes intelectuais. Um deles, José Boatê. O jornalista, escritor e advogado atuava como secretário de Estado do governo. Já tinha sido deputado federal e ocupado uma cadeira no parlamento catarinense em 4 legislaturas. Inspirado na Academia Brasileira de Letras, criada 23 anos antes, ele decidiu convidar para uma reunião os principais nomes da época ligados às artes e às letras. A ideia era discutir a fundação de uma instituição semelhante em Santa Catarina. Naquela mesma reunião, no dia 30 de outubro, nasce a Sociedade Catarinense de Letras, transformada 4 anos depois em Academia. A reunião que decidiu pela fundação da entidade foi notícia de capa do jornal O Estado, no dia 3 de novembro de 1920. 6 meses depois, o estatuto é aprovado e a diretoria registrada. O próprio José Boatê foi eleito o presidente, tendo Gil Costa como vice, Altino Flores e Otton Gama Dessa como primeiro e segundo secretários e Henrique da Silva Fontes como tesoureiro. No dia 15 de novembro de 1921, o prédio da Assembleia Legislativa sediou a instalação oficial da mais antiga instituição literária do Estado, formada por defensores da literatura e da língua nacionais. O grande objetivo é defender e cultuar a língua nacional e a literatura brasileira, com especificidade para a literatura aqui do nosso estado, onde ela atua. Através de estudos, através de posicionamentos, através de criação de obras literárias, e de obras que trabalham a questão da língua. Na academia, nós não temos apenas contistas, poetas, romancistas, Nós temos e tivemos teatrólogos, mas hoje temos estudiosos da língua, pessoas que escrevem sobre a língua portuguesa, sobre como redigir, como trabalhar a ortografia e todas as demais nuances da gramática. O livro do acadêmico Celestino Sacchetti, editado para comemorar o centenário da Academia Catarinense de Letras, conta que, no início, a instituição foi formada por pouco mais de 20 intelectuais. Com o tempo, novos nomes foram sendo incorporados até completar as 40 cadeiras, número total de membros da academia, chamados de imortais, porque terão a obra preservada. A academia mantém a memória dos que a integraram. Então, periodicamente realiza ou uma sessão pela passagem de 50 anos de posse, 50 anos de falecimento, ou 100 anos, 80 anos, enfim. Há sempre uma lembrança em que essas pessoas que tiveram o seu valor de caráter excepcional na comunidade catarinense, elas são lembradas e o seu papel é exaltado. O nome de cada um de nós, dos que foram e dos que estão e irão,
será preservado historicamente nos estudos, né? Onde por exemplo, cada pessoa que entra, cada novo acadêmico que ingressa na academia, uma das suas funções estatutariamente, no seu discurso de posse, né, é falar sobre os que o antecederam, chegando até o patrono. Cada uma das 40 cadeiras conta com um patrono, todos escritores já falecidos. Entre eles, o poeta Cruz e Souza, o dramaturgo Álvaro de Carvalho, o jornalista Jerônimo Coelho, o médico e poeta Luiz Delfino e o militar, político e grande orador Lauro Miller, que foi membro da Academia Brasileira de Letras. Já para ocupar uma cadeira, o candidato precisa ter pelo menos um livro publicado, se inscrever e ser eleito por mais da metade dos votos, e não há remuneração para integrar a entidade. Uma cadeira só fica vaga com a morte do ocupante. O jornalista Moacir Pereira, autor de 52 livros, é o atual vice-presidente da instituição. Ele conta que, ao longo do ano, os acadêmicos realizam solenidades e uma série de atividades para discutir questões ligadas à arte e à literatura. As reuniões são mensais, né, normalmente às segundas-feiras, e a partir das 5 da tarde. E lá são avaliados aí projetos culturais, lançamento de livros, colegas da academia ou de fora da academia, né, a concessão de prêmios, os acontecimentos que marcam a vida do Estado e os projetos que são elaborados de diversas naturezas, de gênero distinto, como livro de poesia, livro de história, livro de literatura, né? Não apenas dos integrantes da academia, esses naturalmente estão sempre em primeiro lugar e sempre tem novidades nessas reuniões, de obras que estão sendo projetadas, estão sendo publicadas ou que serão lançadas futuramente, brevemente. E outros do que está acontecendo também na literatura de Santa Catarina. Mas, de acordo com o jornalista, a formalidade das reuniões está apenas no imaginário da população. Em Santa Catarina, ao contrário do que acontece na Academia Brasileira de Letras, onde ele vestiu o fardão, é um acontecimento, né, nas suas solenidades, sobretudo na posse, e outras academias que têm o hábito de usar também um figurino especial, na nossa academia nós não temos essa tradição desde o início. Eu, pelo menos, não tenho notícia, né? E tanto quanto nas solenidades, né, qualquer que seja ela, de posse, de lançamento de alguma obra, enfim, de todos os projetos culturais, não se exige qualquer tipo de vestimenta especial para esses atos. A Academia Catarinense de Letras viveu altos e baixos ao longo desses 100 anos de história. A Revolução de 30 e a morte do líder José Boatê em 1934 dispersou os intelectuais. Tanto que de 1929 a 1938, os acadêmicos só se reuniram uma única vez, em janeiro de 34, para um ato pioneiro entre todas as academias de letras do país, a posse da primeira mulher acadêmica, a professora, jornalista e poeta Maura de Sena Pereira. Logo depois, a professora e escritora Delminda Silveira também passou a integrar a instituição. Nas décadas seguintes, as atividades foram sendo retomadas, mas a entidade sempre esbarrou na falta de verbas, tanto que passou 90 anos sem uma sede própria. A Constituição Estadual de 1989 tornou obrigatório o apoio do poder público à academia. Mesmo assim, se passaram 21 anos até que, em 2010, o governo cedeu parte deste imponente prédio no centro de Florianópolis para a entidade. A edificação é compartilhada com o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, também fundado por José Boatê, que dá nome ao prédio. Aqui está guardado um rico acervo literário. Quem desejar conhecer os grandes autores de Santa Catarina, os grandes historiadores, pesquisadores, poetas, né, artistas, vai encontrar na academia realmente um material assim, excepcional para poder pesquisar, para poder relatar e para poder até divulgar com mais intensidade. Como disse, o caráter da imortalidade, que às vezes até é objeto de certa ironia, na verdade, que é imortal e tal, ele, fisicamente ninguém é imortal, né?
Mas essas pessoas que tiveram o privilégio, como eu estou tendo neste momento, de integrar a Academia Catarinense de Letras, entre 7, mais de 7 milhões, eu estou entre os 40. Isso não tem preço. Eu sou filho de um operário de Florianópolis, entendeu? E de uma dona de casa muito humilde. Mas, então, quer dizer, chegar nessa posição significa que a Academia também abre para o mérito das pessoas que se realizam algum tipo de esforço, algum trabalho na área profissional, como é o meu caso, o jornalismo, né? Eu tenho lá o privilégio de conviver com outros colegas também da área jornalística, como o Sérgio da Costa Ramos, o melhor dos cronistas do Brasil, eu digo. O Apolinário Tério, que é um grande historiador lá da cidade de Joinville, outros acadêmicos, né? Poetas como o Rodrigo de Aro, né? Que é único na história de Santa Catarina, porque é muito versátil, né? Eu digo que é o gênio de Santa Catarina na arte da poesia, da cultura, do mosaico e, sobretudo, da pintura. Então, e da literatura também, porque ele tem várias obras publicadas. Então, o legado da Academia é algo extraordinário. Ao longo dos anos, a Academia Catarinense de Letras foi responsável por inúmeras publicações relevantes para o Estado. Os acadêmicos são estimulados a produzir novas obras. Eu escrevi vários livros, entendeu? Sobre a história da Academia Catarinense de Letras, sobre a história de Santa Catarina, ou relacionados com personagens ligados ao Instituto Histórico e Geográfico do Estado, a partir de provocação do Instituto e da própria Academia. Isto acontece também com outros grandes escritores aqui de Santa Catarina. Se você for procurar uma obra de Otto Gama Dessa, que é um grande escritor, do próprio José Boté, obras do Vigílio Vaz, né, que é considerado assim, o escritor mais identificado com a ilha de Santa Catarina, com o litoral catarinense, né, com o mar do litoral de Santa Catarina, você só vai encontrar exatamente a força da Academia promovendo o trabalho, a obra dele, né? E outros tantos que tiveram projeção nacional. A Academia também desenvolve ações de valorização da literatura e da cultura e de aproximação com a sociedade, como congressos, oficinas e prêmios literários. A revista da instituição, lançada em 1968, é um periódico renomado, onde os acadêmicos colaboram com textos e discutem questões contemporâneas sobre a língua portuguesa. Para os atuais integrantes, a história de Santa Catarina não seria a mesma sem a instituição. Se você, ao longo dos últimos 100 anos, excluir a existência da Academia Catarinense de Letras, quer dizer, se aquele grupo extraordinário de intelectuais, sob a liderança de José Boté, não tivesse, há 100 anos, criado a Academia Catarinense de Letras, a história da literatura seria outra, a história da poesia, a história da arte, a história da cultura de Santa Catarina seria outra completamente diferente. Por quê? Porque a Academia possibilitou que alguns escritores novatos, né, alguns poetas, alguns historiadores, na verdade, que não tinham nenhum tipo de forma de divulgar o seu trabalho, a partir da Academia, puderam publicar essas obras com apoio, com incentivo, recebendo prêmios pela publicação, pela qualidade do trabalho, e aí se sentiram mais estimulados e realizaram, então, projetos ainda mais notáveis. Nós tivemos intelectuais e escritores ligados às mais diversas áreas, tanto a área jurídica, a área política, a área do magistério, enfim, as mais diversas áreas, os artistas, né? E aqueles que eram apenas escritores, né? Então, toda essa trajetória da Academia, ela pode-se dizer que esses 100 anos sintetizam a força de uma instituição que deu para a sua sociedade, a sociedade a qual ela serve, né, uma contribuição do ponto de vista literário e do ponto de vista da defesa da língua nacional. O centenário estimula os membros da Academia a traçarem os desafios para os próximos anos. Um deles é ampliar a aproximação com a comunidade, principalmente escolas e universidades. É muito difícil, né? Porque ela é uma instituição que, a exemplo das outras academias, elas têm toda uma ritualística e todo um estatuto que são, vamos dizer assim, conservadores. Mas, ao longo da história, com vários presidentes, há muito tempo já, vários mandatos, né, tem-se buscado um contato mais a miúde com as escolas, com as universidades, né? Não apenas em lançamentos de livros, mas em
palestras, em colóquios, em bate-papo mesmo com estudantes, né? Estamos atrasados na era digital. E isso está nos atrasando também no processo de comunicação com os mais jovens. Porque os mais jovens, eles nasceram na era digital. Então, o papel, ainda que haja até um crescimento dos livros em papel, mas os jovens, eles estão muito mais focados, muito mais curiosos pelas coisas que estão na internet, que estão na nuvem. Então, a academia tem que despertar também para este processo de comunicação. Ela ainda está sem um site organizado. Nós temos que ter um site que permita a interatividade e a colaboração. Digo eu que até por uma questão de segurança, não só de acessibilidade, de segurança, o acervo documental tem que ser todo digitalizado para ficar guardado na nuvem. A terceira década do século XXI deverá marcar essa virada da instituição. Entrar na era digital e conquistar o público jovem são metas para consolidar, junto às novas gerações, a produção literária catarinense. A literatura, ela tem um papel fundamental, porque ela nos permite alçar outros voos, né? E nos alçar outros voos sem pegar um avião, sem ter que sair de casa, né? É o livro, é o texto, é o poema que vai nos permitir alçar esses voos. E ela é importantíssima por isso, porque ela vai possibilitar até que cada um de nós encontre um pouco do seu eu, encontre um pouco da sua paz, né? Nesse mundo conturbado que a gente vive. Seja ela vinda com o veículo que for, esse físico ou o e-book, né? Ou qualquer outro que venha a surgir, mas a essência, não o veículo, mas a essência, né? A obra literária é que vai permitir se alçar esses voos, vai permitir a nossa felicidade, porque a literatura, ela existe para isso, para nos dar, para nos proporcionar felicidade. A TVAL exibe agora o documentário Letras Catarinas, a trajetória de uma academia, realizado em 2018 pelas produtoras de audiovisuais Contraponto e TVI, em parceria com a instituição.
Olá, boa tarde. Pode deixar minha bolsa aqui? Pode. Tá, vou dar uma olhada aí nos livros, tá bom? A exemplo de outros estados, podemos organizar aqui uma sociedade catarinense de letras. Elementos para tanto não nos faltam. Desculpe-me. Penso que a senhorita deveria começar por este aqui. José Boatê foi bem-sucedido ao convocar um grupo de jovens intelectuais para criar a Sociedade Catarinense de Letras. Os objetivos eram claros: organizar a produção literária catarinense num dicionário, publicar obras inéditas de escritores falecidos, ajudar autores catarinenses a publicarem seus trabalhos, editar uma revista trimestral. Jornalista, advogado e escritor, José Boatê foi escolhido como primeiro presidente da instituição, que em 1924 mudaria de nome para Academia Catarinense de Letras. Colegas acadêmicos, é com muito orgulho e com júbilo que anuncio a inserção entre nós de uma estrela de quinta grandeza das letras catarinenses. A eleição da senhorita Maura de Sena Pereira para a Academia Catarinense de Letras representa não apenas a vitória do feminismo, mas principalmente a consagração da inteligência da mulher catarinense. Tenho certeza que a nova integrante ajudará a escrever páginas de ouro na história desta casa. Eu venho para vós, com as mãos escorrendo a emoção fraterna que transborda da taça da minha alma. E com os olhos sorrindo, um poema de vaidade. A minha vaidade tímida de ser a primeira mulher que vem sonhar convosco o deslumbramento do vosso sonho. De início, é simples imagem nebulosa, ondas invisíveis de tênue fumaça que sobem pelo ar e se entrelaçam em anéis, formando o rosto que é desconhecido, mas logo desejado. E nenhum sinal de Guarani, nenhum confirmou o rastreador, mas deve estar se reunindo em algum lugar por essas bandas. Um soldado não se bate para ser promovido, e sim para defender a pátria.
mas de sargento para cima é diferente. E nós abanávamos, eles abanavam em rio, e aquela nave dos inocentes era como que uma coisa irreal, a flutuar na noite, como se fosse um sonho lindo que alguém estivesse tendo, e na verdade era um sonho. Mande prender esses dois. Agripino, guardas. Embora não pareça, terminou. Obrigado. A Academia Catarinense de Letras nasceu sob o signo da política, na época em que a política era uma atividade fundamental. Tanto é que a primeira obra literária produzida em Santa Catarina, a chamada Assembleia das Aves, é, na realidade, uma obra de natureza política, num embate político da época. Então, a academia nasceu com esse espírito muito político e esteve sempre muito vinculada a governo ou à oposição. Então, nos momentos em que os simpatizantes da academia eram governo, ela teve muito progresso, ela progrediu muito. No momento em que havia um distanciamento, ela sofreu muito e teve até uma certa descontinuidade. Lá depois, pelos anos 30 em diante, 30, 40, ela teve uma crise muito forte, porque, não sei, o fato é que os dados estão aí para demonstrar, eu diria, este vazio. Ela teve 2 grandes presidentes da academia, Otton Dessa, que ficou 10, 12, 15 anos, e o Nereu Correia, outros tantos. Quando o Nereu Correia já vinha há uns 10, 15 anos de presidente da academia, ele se deu conta que havia dezenas de vagas a serem ocupadas. Ele tomou uma decisão corajosa. Ele simplesmente nomeou 15 acadêmicos, eu diria até contra o regimento. Não se olha para trás quando se parte de algum lugar. Assim, é mais difícil esquecer o que nos fez abandoná-lo. Eis que desperta e fim do sonho chega. Este problema de consciência é, contudo, muito mais profundo. Quanto aos agentes políticos, cumpre lembrá-los, mas suas ações e realizações só interessam a história na medida em que interferem na transformação da sociedade. Só a corações movidos pelos sentimentos é dado o privilégio de perceber. Os poetas. Precisamos dar uma sede para a nossa instituição. É de justiça o que lhe pedimos. É impossível adiar ainda mais a construção de um prédio para a academia. E ali também será a sede do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Foi difícil, mas nos últimos meses de 1929, o então governador Adolfo Konder finalmente atende os apelos dos intelectuais e cede um terreno no centro da capital. Começa a construção da Casa de Santa Catarina, que abrigaria a Academia Catarinense de Letras e um Instituto Histórico e Geográfico. Mas a alegria dura pouco. Com a Revolução de 30, o governo de Getúlio Vargas confisca o terreno. Alguns acadêmicos contrários à política da época deixam o Estado. Outros se afastam da literatura. E a Academia Catarinense de Letras sofre uma perda importante com a morte de José Boatê. Mas eis que de novo, meu dileto Osvaldo, a academia reinicia os seus amáveis serões de arte literária e, de maneiras polidas, volta a palpitar sob a irradiação de uma nova luz, retomando o seu velho lugar na geografia intelectual de Santa Catarina. A partir dos anos 38, aquele período do Estado Novo, ela entrou
um período de recesso. Pelo menos durante os anos 50 também não vimos a academia tendo uma presença no contexto cultural de Santa Catarina. Ela ressurge mesmo a partir dos anos 60. Há uma tentativa de revigorar a atividade acadêmica e ela tomou um impulso muito grande, principalmente em 65, quando há um movimento que coincide muito, inclusive, com a presença da universidade, a criação da Universidade Federal. É nesse momento que também há um movimento que revigora a atuação acadêmica, a atuação da academia no contexto cultural de Santa Catarina. As árvores clamam por tempos mais puros. O mar reabre judicialmente a questão do aterro. De tal forma que a imprensa reclamava da excessiva velocidade permitida de 20 km no perímetro urbano. A derrubada do Miramar, a morte da Ponta do Coral. É hora do acerto. O número de automóveis registrados já passava dos 200. Onde o boi de mamão, arteiro e astuto, guiado com maestria por um matuto, em polvorosa apoia a multidão. Onde estás, minha desterro? O importante é a memória que fica. E não só a memória vista sob um ângulo físico do nosso cérebro genoma, do nosso cérebro biológico, ou do chamado terceiro cérebro, que o Ricardo Hoffman fala, ligado ao conhecimento e ação, tudo isso mudado pela internet e pela tecnologia moderna, né? Enfim, uma academia é um órgão não parasita, não é um órgão passivo, é um órgão ativo, e é sob esse ângulo que eu a vejo e luto para que nós façamos dessa concepção uma abertura para que seja sempre uma entidade democrática, para abrir-se para o mundo e não fechar-se num casulo. Eu acho que a academia ela tem um trabalho muito importante na divulgação das obras literárias dos escritores de Santa Catarina. É ser um ponto de referência para o que Santa Catarina escreve, lê. Seria, digamos assim, um centro cultural, que não fique apenas na ilha de Santa Catarina, mas que atravesse a ponte e se estenda pelo Estado. Academia significa ser uma guardiã da literatura, porque cada acadêmico não tem apenas a responsabilidade das suas próprias obras e de seu compromisso cultural com a sociedade, mas tem também a responsabilidade de manter vivas as literaturas daqueles que o antecederam na cadeira. No início, ele quis argumentar que não achava muito próprio mulher casada em estádio de futebol, muita agitação, palavrão, falta de respeito, essas coisas. Lembrei-lhe que não valia vir agora com essa conversinha moralista. A não ser por algum acordo feito por um bom juiz, que não haveria soldado, cachorro ou canhão que enfrentasse gente que tinha colares de tais preciosidades, gente determinada a tudo para garantir as suas joias. Pós-literatura significa que não devemos escrever como Machado de Assis. Há escritores catarinenses que com frequência regressam à nossa ancestralidade açoriana. É preciso inovar, pelo menos na metáfora. Afinal, nessa esquina imaginada, a minha esquina. As nossas mulheres, tivemos como a Castorina Lobo, que era uma mulher fantástica na poesia, né? A Deolinda da Silveira, a Maura de Sena Pereira, que para mim é uma grande poeta e uma mulher avançada no seu tempo,
A minha antecessora, que foi uma mulher, a Silvia Amélia Carneiro Cunha, que por uma longa data foi secretária, tanto que é a nossa emérita. Depois temos a Leatrice, a Urda, que é uma grande, trabalha com ficção, é uma romancista. A Leatrice também poeta, e chego eu. Então, quando eu entrei, eu pensei que eu estava entrando num âmbito machista. Mas, na verdade, eu não vejo hoje, enquanto membro da academia, eu não vejo assim. Essas mulheres, olha só. Depois da Maura de Sena Pereira, a academia abriu as portas para Delminda Silveira, que assumiu com 77 anos. Nossa, que maravilha! O mar estava negro e negro estava o céu. Temerosas vagas erguiam-se à altura dos rochedos, onde se despedaçavam com pavoroso fragor espumantes de ameaçadora fúria. Impelidos pelo tufão, corriam no espaço escuros nimbos, semelhando enormes abutres pairando por sobre abismos insondáveis. A natureza toda parecia envolta no lutuoso véu da morte. Quem olha o pessoal da academia hoje, não imagina que durante uma década, entre os anos 40 e 50, aconteceu um embate cultural sério entre acadêmicos e jovens modernistas, depois conhecidos como Grupo Sul. Esse movimento trouxe o modernismo para cá. E curioso, boa parte do debate se dava por meio do jornal O Estado, o mais tradicional de Santa Catarina naquela época. Ele vivia ali pela rua, andava meio estiloso, falava versos para a lua. Velho berço de seda encarnada, sob o leque de sombras balança as ausências de uma criança que em Fuente Vaqueiros nasceu. O mar azul recebeu o velho amigo com as ondas marulhando, alegre saudação de boas-vindas. Um mar modificado quando a cortina fechou tudo que eu havia olhado. Uma instituição que nasceu de mãos dadas com a elite cultural e política de Santa Catarina, que sofreu reveses e que conseguiu criar uma identidade própria, que passou por inúmeras crises e que contou com intelectuais que garantiram o seu prestígio. Hoje, mais independente da política, a Academia Catarinense de Letras segue com a sua missão mais importante: valorizar a literatura catarinense. Porque tem que continuar esse valor da literatura, não da literatura típica regional, mas da literatura brasileira. Nós temos que olhar isto também. Se bem que a literatura nossa catarinense, ela tem um fundo nacional. Alguns livros, alguns autores são internacionais. Poderiam estar ao lado de qualquer autor internacional. As imagens permanecem e o passado fica constituído. Amargo e obscuro, mas invariavelmente testemunho único de que existimos. Mas a memória o sustentou como tal. Sou o que disse, mas não compreendi o que esperava. Contudo, a memória do tempo estava acesa. E tudo aconteceu como ela desejou. O badalar emocionante dos sinos, os primeiros mosaicos cristãos, os documentos de reis e líderes de grandes impérios. Um dia disse um soneto que guardei de memória e outra vez me prometo, vou escrever sua história. Em pleno século XXI, em tempos de comunicação digital, internet e redes sociais,
como a Academia Catarinense de Letras pode continuar viva e atuante? Nós estamos começando agora um processo que é uma revolução na história da academia e na história da difusão cultural do nosso Estado. Acho que hoje ela tem a necessidade, a obrigação de se abrir mais para a sociedade de uma forma geral e não só para a literatura. Ela tem que ter também uma preocupação com a cultura de uma forma geral. Se abrir para as escolas, especialmente, para criar público. Eu bato a mão no peito, minha culpa, minha máxima culpa, porque acho que a academia não faz nada para os jovens. Na verdade, ela não faz nada e ela devia fazer. O máximo que ela tem feito até agora foi assim, se preocupar, de vez em quando se perguntar, o que podemos fazer para os jovens? Eu acho que a preposição está errada. É o que nós podemos fazer com os jovens. Eu lamento muito, viu, que a academia não esteja integrada aqui com a academia, digamos, universitária, lá fora, não esteja integrada com a Casa de José Boatê. Na Academia Catarinense de Letras é uma renovação de ideias e isso representa uma reavaliação contínua do ato criador na literatura. A nós cabe abrir novos caminhos. O escritor, ele é um trabalhador da fantasia. Tudo aquilo que se inventa na literatura é verdade. Acho que o criador, ele é um médium. Ele segue um impulso que vem de fora dele, que é a emanação do mundo em que ele vive, das influências transcendentes que o guiam. Deixo, pois, a minha homenagem a essa casa e a gente da minha terra, aos personagens que povoam a minha humilde literatura. Esta que é a vida da criação, ela se nutre das tuas células, do estado das tuas vísceras, do teu, como o coração, por exemplo, né? Goste ou não, nós somos resultado da evolução da vida que começou com células unicelulares no mar. O resto é pura e simplesmente presunção de novo rico.